O seu ERP ajuda você a inovar? O ERP pode te ajudar nisso sim. Damas e cavalheiros, eu sou Marcos Salvo, mestre do ERP, e quero falar com você hoje a respeito de inovação. A inovação nas empresas não necessariamente está ligado à ideia de uma coisa genial, revolucionária, que modifica tudo. A inovação pode ser incremental. A inovação pode ser alguma coisa que vá aos poucos modificando os processos da empresa, de tal modo que você vai fazendo pequenas modificações passo a passo ao longo do tempo. E depois, quando passa muito tempo e você olha para trás, você vê que a sua empresa está completamente transformada, sem que tenha sido necessário fazer nenhuma grande revolução. O ERP pode ajudar muito nisso, é importante que o ERP seja capaz de fazer isso. O ERP muitas vezes é tido como aquela estrutura que é um freio à inovação, né? É aquela coisa pesada, engessada, imutável, que tem que ter características de estabilidade, de maturidade. E por isso, muitas vezes, quando as pessoas pensam em inovação, não pensam no ERP. Ou pensam no ERP como um freio à inovação, no sentido de que a pessoa pensa uma inovação e pensa assim, como é que nós vamos colocar isso naquele ERP engessadão? É preciso, portanto, que o seu ERP seja flexível o suficiente para incorporar a inovação. Mas também, muitas vezes, o ERP é o vetor de inovação na sua empresa. Eu quero compartilhar com você 3 casos em que o ERP foi, de fato, aquilo que tornou a empresa mais capaz de fazer escalabilidade, de se reinventar e de inovar. Nós temos um cliente lá no Nordeste que faz manutenção dos equipamentos que ele loca, manutenção dos equipamentos que ele coloca em determinados projetos. Na época em que ele implantou o ERP, ele tinha 4.000 clientes, um parque instalado de cerca de 50.000 equipamentos locados em vários lugares e havia 30 técnicos que cuidavam desses equipamentos, fazendo manutenções preventivas, corretivas, fazendo vistorias, fazendo modificações dos equipamentos, etc. Esses técnicos eram demandados pelos clientes de uma certa forma, eles iam lá com um papelzinho, fazia assinatura, levava para a empresa, todo dia tinha que ir lá na empresa ver o que tinha para fazer, todo dia tinha que voltar na empresa para entregar o que tinha feito. Quando implantou o ERP, eles passaram a prestar esse serviço no celular. Então ele recebia as chamadas no celular, ia para o cliente, fazia o apontamento no celular. No que fazia o apontamento no celular, já estava diretamente no sistema fazendo as onerações necessárias para os custos, fazendo as receitas previstas decorrente daquela prestação de serviço. Otimizou demais a prestação do serviço dos técnicos, eles puderam se especializar no trabalho que eles faziam e passaram a ser muito mais produtivos, porque quando recebiam no equipamento, no celular, já recebiam lá com o plano operacional padrão, já faziam a execução da tarefa com muito mais qualidade, com muito mais rapidez. E o que aconteceu é que, ao longo dos anos, esse cliente passou a ter 14.000 contratos, mais de 300.000 equipamentos locados e, no entanto, passou a ter 40 técnicos, ou seja, esse cliente sextuplicou a quantidade de equipamentos que estavam locados, mas a equipe de técnicos aumentou de 30 para 40, aumentou um pouco mais de 35%. Então veja o quanto otimizaram a capacidade de atendimento, incorporando inteligência à gestão do corpo técnico. Tem um outro caso de um cliente que, ao contratar o WMS, conseguiu triplicar o volume de pedidos processados por dia, modificando os seus processos para se adequar à disciplina do WMS. A empresa processava 300 pedidos por dia e tinha uma perspectiva de, nos próximos 3 a 4 anos, dobrar esse volume de atendimento. O armazém já estava cheio. As 30 pessoas que trabalhavam no armazém corriam para lá e para cá para atender esses pedidos. Quando contratou o WMS, ele atrasou esse investimento por mais de 6 anos. Ele precisaria, naquela época, comprar o terreno do lado, fazer um novo galpão, contratar mais 30 pessoas, que nem havia naquela época para ser contratada no lugar em que a empresa estava. Quando ele contratou o WMS, ele conseguiu aplicar inteligência ao processo, mudou a forma de trabalhar, e o que aconteceu foi que em 5 anos eles triplicaram o volume de vendas, passaram a atender 900 pedidos por dia, com as mesmas 30 pessoas no mesmo armazém. Aí chegou um momento em que o armazém realmente precisou aumentar, foi preciso comprar o terreno do lado, fazer uma nova estrutura, mas isso já era com a empresa num outro patamar de faturamento, num outro patamar de operação. Atrasou-se o investimento de uma nova estrutura física por muito tempo, ao acrescentar tecnologia ao processo. E temos um outro caso de um cliente que tinha uma frota de caminhões que fazia uma certa quantidade de entregas por dia e, ao colocar roteirização dinâmica inteligente no processo, passou a atender
muito mais rapidamente os clientes, passou a fazer muito mais pedidos com a mesma frota, diminuiu o custo de logística, mesmo aumentando a quantidade de entregas, e também por muito tempo atrasou a necessidade de comprar novos caminhões e de aumentar a frota. Então, a ideia do ERP é realmente a ideia de incorporar inteligência ao seu processo e não de ver o ERP como uma estrutura fixa, madura e estável. E esses são elementos que o ERP tem que ter mesmo. Maturidade e estabilidade são pressupostos do ERP. Mas isso não pode ser sinônimo de ERP imutável ou de ERP engessado ou de ERP que seja freio à inovação. Usufrua do seu ERP, coloque a inovação nele, obtenha o máximo que seu ERP pode te dar. Se você tiver alguma ideia a esse respeito, conta aqui pra gente. Se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com essa pessoa, dá o seu like aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado. Tenha acesso integral e gratuito ao conteúdo da palestra que eu ministrei no ERP Summit, o maior evento sobre ERP da América Latina. Clica aqui, ó.